Antes de Boa Tarde Bahia, feliz ano novo para você que nos assiste na tela da Band, também nos acompanha pela Rádio Band News FM Salvador e também o nosso canal do YouTube Band News FM Salvador, que você se inscreve 2024. Gente, vocês sabem há quanto tempo eu tô contando os dias para a chegada de 24. Por quê? Ano da eleição. Quem é jornalista de política é apaixonado por isso. É a mesma coisa do jornalista de esporte, que fica contando os dias para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. Nossa diversão é acompanhar, o nosso lazer, que é o nosso ofício também, é acompanhar a política nossa de cada dia. Então, 2024 é um ano eleitoral, muito em breve aí, já batendo na porta, lavagem do Bonfim, que nós vamos fazer a cobertura completa, carnaval e tudo mais, mas a gente segue com o nosso compromisso nesse ano de 2024, renovando esses nossos votos de parceria aqui na tela da Band, na Rádio Band News FM, porque isso é muito importante. Muito obrigado para quem nos acompanhou no ano de 2023 e muito obrigado para você que já nos acompanha hoje. Muita gente de ressaca e ainda curtiu um pouco a noite, virou a madrugada, às vezes nem dormiu, conseguiu tomar um energético aí para seguir o dia, mas muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por mais um programa neste ano que se inicia. E eu já tenho um convidado importante aqui na nossa bancada, na nossa mesa, Paulo Cavalcante, presidente da Associação Comercial da Bahia. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quem agradece sou eu. 2024 com certeza vai ser um ano muito melhor, né? Cheio de esperança, cheio de vontade, como você disse, né? É um ano que vem com energia e a gente tem uma expectativa muito boa, né? Como eu disse, tem que ser otimista. E aí vamos lá. Estamos aqui com esse prazer imenso de estar aqui fazendo o seu primeiro programa. Obrigado. Quem agradece sou eu e a Associação Comercial da Bahia, claro. Paulo, qual é o balanço? A gente já faz isso. Qual o balanço que você faz do que foi o ano de 2023 para a ACB e o que é que tem de perspectiva já para esse ano, principalmente que é ano de eleição? O empresário às vezes fica um pouco alheio, não quer se meter muito em política, mas a política interfere no jogo do empresariado também, né? É isso aí. Veja bem, na realidade, você que já me acompanha, vocês que me acompanham também, e o que me levou à presidência da Associação Comercial da Bahia, da Bicentenária, né, consagrado como um novo presidente, foi exatamente as minhas ideias. Foi exatamente a filosofia da consciência cidadã, participativa, transformadora. E aí, isso é da minha conta? Claro que é da nossa conta. Então, ao contrário do que você colocou, é a hora da classe empresária, de todas as associações de classe do Brasil, de classe empresária e produtivas do Brasil, federações, confederações, aliás, de todo cidadão brasileiro, se importar com a política. Aliás, nós somos seres políticos. Quando eu falo consciência cidadã, eu estou falando de cidadania. Eu estou dizendo que, sim, você tem que começar a participar das reuniões do seu condomínio. Nós estamos fazendo um retrocessozinho aqui para 2023, para a gente entender 2024. Então, foi exatamente baseado nesta ideia da gente nos aproximarmos das exatamente instituições públicas, né, de forma contributiva e harmoniosa, para que a gente possa exatamente contribuir e melhorar o ambiente, não só empresarial, né? O ambiente social, econômico, o ambiente de toda a população do Brasil, da nossa nação brasileira, em especial nossa Bahia, em especial nossa cidade, em especial nosso bairro, nosso prédio, nossa moradia e a nossa família. Esta é a ideia. A ideia é essa. A ideia é a gente, sim, se importar, participar e ter voz. Esta é o nosso propósito para 2024. Nós precisamos e queremos participar. Nós precisamos e queremos que enxerguem valor e voz na classe produtiva de todo o Brasil e especialmente na nossa Bahia. Como é que tem sido o diálogo da ACB com a Prefeitura de Salvador, com o governo do Estado, até mesmo com o governo federal? Foi um ano de produção dessas relações? Sim, foi um ano de muita evolução. Eu diria que exatamente isso a gente buscou e achou. Nós não podemos dizer, nós não podemos reclamar de nada disso. De nada de não ter tido ao espaço. Ao contrário, tanto a Prefeitura de Salvador, o prefeito Bruno Reis,
todas as vezes que foram convocados, chamados, esteve presente, como o governo do estado da Bahia, né? Também representado com nossas ações junto com a Secretaria de Segurança Pública. Vamos lembrar que a gente tem um fórum hoje de comunicação da Associação Comercial da Bahia com a segurança pública. Nós temos um núcleo de segurança pública, um núcleo de saúde, um núcleo de educação, um núcleo de inclusão social. Quando que uma classe empresária se preocupou com isso? Isso está começando a mostrar que este é o caminho. Não existe, como eu digo, ambiente próspero, empresarial, sem uma sociedade rica, próspera. É isso que a gente precisa entender. E atrair mais investimento, você só traz mais investimento com a educação, só traz mais investimento com segurança jurídica, só traz mais investimento você contribuindo com as instituições públicas para juntos buscarmos qual a melhor forma de desenvolvimento econômico e produção de riqueza do nosso Estado. Isso está acontecendo. Nossa reunião, nossa participação, tanto com o secretário da Secretaria, tanto faz, municipal, estadual, da Fazenda, da Segurança, Educação, a gente tem sim encontrado espaço e isso tem aumentado cada vez mais, mas nós queremos mais. Nós precisamos estar mais próximos, nós precisamos de mais voz, nós precisamos, como eu digo, ver valor na forma como o empresário trata a política. E nossa política tem que ser observada, porque você sabe que ela pode jogar para cima ou para baixo a nossa economia, nosso Estado, nosso bem-estar social. Você que está acompanhando a gente no Boa Tarde Bahia, aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News FM, você está comigo, Victor Pinto. Hoje Maria Lorena está de folga, está descansando, folga merecida para ela. Essa semana ela retorna aqui para a nossa bancada. A gente está conversando com Paulo Cavalcante, ele que é presidente da Associação Comercial da Bahia. O que faz a ACB? Para quem tá, porque assim, eu já conheço o trabalho, já acompanho o trabalho da ACB, mas para quem tá ligadinho com a gente agora, ouviu falar pela sigla pela primeira vez, ou tá ouvindo a gente no rádio, qual é a função da Bicentenária? O que é que a ACB faz no nosso estado? Vamos lá. É importante, a pergunta foi ótima, Vitor. Você realmente é um craque em dar oportunidade de esclarecer isso que a gente faz bem também, né? Então, veja bem, a Bicentenária Associação Comercial da Bahia, primeiro, ela tem uma particularidade. Importante contar um pouquinho da história. Bicentenário, são 212 anos, vai para 213 anos, né? Então, imagine que a primeira classe de empresários que se reúnem voluntariamente, sem nenhuma comparação para fazer com outras entidades, a primeira do Brasil, a primeira das Américas, imagine, vão lá e dizem, pô, a gente precisa fazer alguma coisa pelo bem-estar, para melhorar o nosso ambiente de segurança jurídica. Aí esses caras vão lá, fazem uma associação, eles vão lá e criam a Junta Comercial da Bahia, eles vão lá e criam a primeira guarda municipal de Salvador, vão lá e criam a primeira guarda, ajudar as bombas para fazer o incêndio da Bahia, criam a Câmara de Conciliação e Arbitragem do Estado da Bahia. Veja que evolução, veja que pensamento, tudo em função de melhorar o ambiente, de melhorar a segurança jurídica, de melhorar a convivência com a população. E mais do que isso, né? Mais do que isso, imagine que quando você para pensar numa Constituição de 1988, Constituição Cidadã, veja que a Constituinte foi feita pensando no bem-estar de todos. Hoje, uma das defesas da gente é a Constituição. Nós queremos que a gente progrida, a gente quer continuar evoluindo e não regredindo, e não retrocesso. E nós estamos preocupados com os retrocessos que estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Está na Constituição Federal que todos nós somos iguais, está na Constituição Federal o valor, a função social da empresa. Função social da empresa. Não existe empresa sem pessoas, mas a empresa tem função social. O que é função social? Geração de emprego, geração do pagamento dos tributos. Quem paga os tributos? Os tributos que bancam os serviços públicos, segurança pública, educação pública, saúde pública, o judiciário. Somos nós. A soma da pessoa jurídica, que a pessoa jurídica não existe pessoa jurídica sem pessoas físicas, não existe empresa sem pessoas. Nós juntos, empregadores e empregados, juntos, sentimento de pertencimento e unidade, pagando imposto para ter benefícios, para ter o quê? Retribuição, contrapartida dos nossos impostos pagos. Então o que acontece é exatamente isso. A Associação Comercial da Bahia Bicentenária são 212 anos ininterruptos, trabalhando em prol de que as pessoas enxerguem isso. E mais do que nunca agora, nesse ano de 2024, essa é o que a gente quer. Que é você
do nosso lado, acreditando na função social da empresa, acreditando que através da função social é que você pode ter uma função do Estado, dando o que a gente merece ter pela Constituição Federal Brasileira e principalmente pelos impostos caríssimos que nós pagamos. É isso que a Associação Comercial da Bahia representa e vai fazer por você. Para isso você precisa estar perto da gente, você precisa de uma coisa, consciência cidadã, inteligência, que eu chamo de inteligência cidadã, inteligência da cidadania. A gente fala muito de inteligência emocional, inteligência cultural, inteligência de conhecimentos e a da cidadania, que ensina a gente os direitos que nós temos dado a gente pela essa Constituição e pela essa Constituinte que foi tão pequena. São poucas pessoas pensando no bem e poucas outras pessoas. Hoje a gente tem um problema sério, Vitor. Eu vou até me estender um pouquinho, mas eu digo, tranquilo. Hoje é o seguinte, hoje você vê assim, se o Bahia caísse para Série B. Série B, o pessoal estava lá pensando como é que ia fazer, botar no caixão e não sei o que lá, e dizendo que ia perseguindo, ia acontecendo, e querendo brigar, e brigando, e querendo matar, e etc e tal. Se o seu filho perder o ano no colégio público, você não sabe nem quem foi a professora dele, quem é o diretor da escola. Você não tem, isso é infantil. Eu não estou dizendo que o futebol não é importante, pelo amor de Deus. É entretenimento. Você está lá para se divertir, para tomar cerveja, bater papo, dar risada, gozar com a cara do outro. Mas a responsabilidade cidadã você tem que ter. Você hoje brinca com o cara, nasce um filho de um amigo seu, você leva a carteirinha do Bahia, o carteirinha do Bahia para ele. Vai ser Bahia, vai ser Vitória, camisinha e tal. Pô, e a cidadania? E o nosso país, onde nós estamos vivendo? Cadê a educação pública de qualidade? Cadê a saúde pública de qualidade? Cadê a segurança jurídica? Cadê a segurança pública? Você entendeu? A moradia, saneamento básico. Agora, Paulo, também acontecia muito, não sei se isso mudou na linha de pensamento, que era a demonização do empresário. Que o empresário é como se fosse um inimigo da sociedade, que era aquele que só usurpava o poder e força do trabalhador, né? E a gente sabe que se não tiver a figura do empreendedor e do empresário, não tem emprego, não tem a geração do tributo, como você colocou. Você acha que já tem uma mudança de pensamento sobre esse assunto? Porque hoje a gente tem uma popularização de PJ, de MEI, pessoas que começam a empreender pequeno, e aí acabam sendo empresários, porque por mais que você empreenda para 1 milhão, que gere 1, 2, 3 milhões de reais no ano, aquele que gera 10, 15 mil reais no ano e que tem seu próprio negócio também é um empresário, é um empreendedor, né? É claro. Mudou essa lógica da demonização? O empresário, quando a gente para analisar, criaram de propósito essa demonização, essa criminalização do empresário. Sim, foi propósito, falácia. É exatamente a ideia de colocar nós contra eles. Então, empregado contra empregador, pobre contra rico, tudo isso aí você sabe que, na realidade, são falácias. Na realidade, nós somos a nação brasileira. Nós temos que bater no peito orgulhosos por sermos brasileiros. Não importa como chegamos aqui, mas nós temos o território, não temos a nação, nós somos brasileiros. Nós temos que nos orgulharmos disso. Né? Todos nós somos iguais perante a lei e não existe a livre iniciativa, ela está aí, nós precisamos trabalhar. E quando você sai sozinho, você sai do seu barraco ou de sua casa, por mais simples que seja, e você vai à luta e ganha o pão de cada dia, você é empresário, você está empreendendo na sua própria vida. E o que nós estamos começando a entender e fazer é o seguinte: a Associação Comercial da Bahia tem como projeto o acolhimento do empresário raiz. O empresário é aquele que não está formalizado, mas que ele é empresário sim, acorda, paga, cumpridor de suas obrigações, sustenta a sua família. Nós precisamos acolher, quer dizer o seguinte, não é assisti-lo. Assistencialismo tem limite. É acolhimento, é ensinar, é educação, é informar ele como você enfrenta esse ambiente hostil. Você sabe qual é o ambiente hostil, Vitor? O ambiente hostil não é o mercado informal, é o formal. O ambiente hostil é o município, o estado e o federal disputando entre si para ver quem cobra mais imposto, como é que faz, como é que fiscaliza mais. São órgãos controladores e fiscalizadores que destrói. É o autocanibalismo estatal. Não ensina, não educa, não prepara o brasileiro, porque ele começa a dar educação pública na nossa escola, para que ele tenha conhecimento dos seus direitos e para que ele seja protegido, para que ele possa crescer. Para o empresário raiz, para que ele possa brotar e frutificar. Então, os empresários que conseguem fazer isso, porque tiveram suas capacidades, hoje precisam entender. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo, Vamos olhar mais
para o próximo, vamos desenvolver isso, vamos trazer mais para o nosso lado, mais empresários formais, porque quando você formaliza, você traz ele dignidade humana, você traz autoestima, pilar de autoestima cidadã, e aí esse empresário começa a pensar exatamente igual a você, ele se sente pertencente a esse país que é dele, a essa nação, aí ele vai cobrar sim, porque ele vai entender quanto ele paga de imposto, que ele paga hoje, porque está no consumo, mas ele não entende. Ele não se sente pertencente, ele não se sente dono do Estado, ele não acha que tem direito de cobrar, acha que é a favor. Quando ele começar a entender o que é deixar de ser infantil em termos de inteligência cidadã, e passar a ser um cara maduro, ele vai dizer, não, o político, você perguntou a sua primeira pergunta, o político ele está se candidatando porque ele quer servir o público sou eu. O político bota a luz, bota o asfalto, bota a água, porque a obrigação dele não está fazendo um favor. Eu não tenho que trocar um voto por um favor nem por um dinheiro. Eu tenho que entender o meu direito como cidadão. E aí quando isso acontece com autoestima cidadã. Isso acontece quando você estiver empoderado, quando você entender. Eu, sim, sou brasileiro, está na Constituição, eu tenho esse direito. Não é só cobrar a mim, eu tenho que cobrar os outros. Você tem que fazer a sua obrigação. Você tem que ser o eu responsável, o eu atitude, o eu transformador. Isso é um desafio grande, mas nós vamos conseguir. Como é que você tem acompanhado, Paulo? A gente está conversando com o Paulo Cavalcante, presidente da Associação Comercial da Bahia, aqui no nosso Boa Tarde Bahia, na tela da Band, no som da Rádio Band News FM. Como é que você tem acompanhado a movimentação da econômica do governo federal? A gente teve a derrubada da desoneração da folha, do veto da desoneração das folhas, que impactam 17 áreas e cruciais da economia do Estado. A gente teve aí a reforma tributária que avançou. O que é que a associação tem pensado sobre esses temas que são sensíveis na economia? É isso aí, veja bem. A Associação Comercial da Bahia, como eu falei você também no início aqui, a gente tem que ter essa consciência. Eu falei hoje, conversando com um amigo meu, ele perguntou a mim, Paulo, como é que a gente vai fazer 2024? Como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é unir a classe empresária. Todas as federações, confederações, nós temos que pararmos de ficarmos cada um defendendo segmento A, segmento B, serviço, comércio, e passar a entender que nós temos uma pauta supra-segmental, acima dos interesses do segmento. Nós temos uma pauta constitucional. Então, quando a gente fala da reforma tributária, que a gente está colocando da reforma tributária aqui, que é importantíssimo, quando a gente fala da reforma administrativa, quando a gente fala da desoneração da folha, tudo que vão fazer com que a gente fique competitivo. Né? O mundo hoje é globalizado, nós temos que pensar em competitividade comparando com o mundo lá fora. Nós não podemos pensarmos em apenas olhar aqui, entendendo e com protecionismo, senão nós vamos ter problema. Né? Então, o que é que a gente acredita? Primeiro, a união de todos os empresários de todas as confederações. Segundo, essa união tem que ser resolvida interna. Os empresários têm que levar a pauta. O empresário tem que se juntarem lá e dizer, eu quero o Brasil assim. Você já viu em reunião de condomínio, você tem que descer para o condomínio. Tenho. Vai ter uma taxa extra. Você não participa, não? Você não diz que você pode ou não pode pagar aquilo? Ou deixa rolar lá solto, depois você recebe... Se eu deixo rolar, eu estou botando o cheque em branco lá, né? Cheque em branco, e quando vier uma que você não possa pagar, você pede seu apartamento. Você sabe que perde seu apartamento, não é isso? Sim. Então a gente tem que participar. A gente não pode perder nosso apartamento, não pode quebrar nossas empresas. Então, o que ocorre é o seguinte, nós precisamos de uma maturidade também, de uma inteligência cidadã, também da classe empresária. É o que eu digo todo santo dia. Primeiro, nós que já temos a nossa vida arrumada, que já vencemos esse desafio, nós precisamos entendermos agora que precisamos nos unirmos. E aí nos aproximarmos. E aí começar a trazer mais gente com esse talento que a gente tem para próximo da gente, para a gente criar uma massa que seja maior, bem maior do que acontece hoje. Hoje você tem uma inversão de valores, você tem uma quantidade de informais maior do que formais. Você tem hoje um desemprego enorme, você tem um assistencialismo, então você começa a caminhar para um buraco sem retorno se você não reagir. E nós queremos isso, reagir, contribuir com o Estado, com o governo, mostrar isso que a gente pode fazer de forma inteligente, estratégica, pensando juntos. A riqueza é virtuosa, a riqueza interessa a todos nós. Então, ao contrário, em vez de demonizar e criminalizar os empresários, nós teremos que estar aplaudindo eles, porque eles sim são capazes de tornar nosso país rico. E a gente tem que se preocupar com a riqueza, porque quando você tem riqueza, quando você tem produção de riqueza, você vai ter um melhor salário mínimo. A gente tem que se comparar o nosso salário mínimo, não é com a bolsa, a essencialismo, não. A gente tem que olhar o salário mínimo, é com o melhor salário mínimo que tem no mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Quanto é que custa o salário mínimo lá? Eu quero esse salário mínimo para o meu país.
É isso que eu quero, produção de riqueza. Aplauso para quem tem competência para produzir riqueza, quem paga imposto, quem gera emprego, quem emprega a gente. Estamos através dessa união, desse sentimento de pertencimento à unidade, que nós vamos melhorar nosso país. Eu acredito nisso muito, que 2024 seja exatamente o que eu penso, que eu acredito que a gente pensa, né? E venha com a gente. Estamos juntos. Paulo, quem quer se inscrever na associação comercial, como é que faz? Qualquer empresário pode se associar? Como é Pode, que é o trâmite? qualquer empresário só não. Você pode, qualquer cidadão pode. Esse é um movimento. A associação fez isso de novo também. Não só criou o núcleo de educação, o núcleo de saúde, como eu falei, não. Ele também diz o seguinte: você, cidadão brasileiro, você é autônomo, você que tem muitos advogados lá, escritório de advocacia, bastante, nós temos uma Câmara de Conciliação, você apenas que tem essa boa intenção e acredita na mudança do seu país, venha. Nós estamos acolhendo, nós vamos acolher inclusive o informal. Nós vamos acolher, transformar o informal em formal, vamos segurar a peteca dele, dar todo o serviço que nós temos para o informal, para ele aprender a fazer a questão jurídica, fazer o fluxo de caixa dele, o financeiro dele, entender como a contabilidade dele, apoiar mesmo. Nós precisamos fazer isso. É hora de nos doarmos, mas de forma produtiva, para que saia na frente. Eu quero que ele saiba... eu tenho um símbolo que eu digo interessante, que quando você pega um canguru, o canguru é um mamífero marsupial, é um mamífero que ele deixa o filhote dele na bolsa, né? Sim. Mas ele só solta o filhote dele num ambiente hostil quando ele já está pronto e dá um pulinho dele, os cangurus estão pronto e tal. Aí ele pode enfrentar os outros. Antes ele deixa na bolsa, mas solta, não é isso? Sim. É exatamente, essa é a ideia. A ideia é você preparar o camarada, aquele empresário raiz, o empresário que é informal, mas é bom, que é craque, que produz riqueza, que ele saia e que não seja abatido pelos órgãos fiscalizadores e controladores, que não deixam nele surgir. E já vai lá dar uma paulada na cabeça, o cara não consegue sobreviver. Nós sabemos que nossa mortalidade das nossas empresas que nascem e morrem é menos de 3 anos. É um absurdo. Você atribui a carga tributária, isso daí, o excesso de tributos ou é a pessoa primeiro, mesmo? Vamos lá, é a questão, na minha concepção, você começa primeiro, logo, claro, pela nossa, realmente, a gente precisa da reforma se a reforma tributária venha só para realmente facilitar a vida de como é dos outros países, nós temos, hoje, passamos mais tempo cuidando do nosso tributo e a gente toma pauladas, as ações judiciais são imensas, nós temos tudo isso, todos esses números que a gente já sabe, nós vivemos num ambiente pior do mundo, eu acredito que é o Brasil, eu nunca vi uma coisa tão horrorosa aí, você sabe que não é fácil. Para ninguém. Então, eu acredito que o fato de você facilitar as questões dos impostos e a questão de você conseguir efetivamente também fazer com que as instituições públicas, as pessoas da instituição pública, né, entendam que eles têm que orientar, facilitar a questão das pessoas virem para a formalidade, isso vai ajudar bastante o nosso país, vai ajudar com certeza absoluta, vai contribuir. Eu acredito, sim, que nós temos um problema sério que é o país, ou seja, a gente trata, olha que loucura. Sim. Você pega um empresário formal estabelecido, e diz que ele é criminoso, que ele é sonegador, e vai lá e destrói ele, sonegador. Né? E você tem a maioria dos postos de trabalho das empresas do Brasil informais. O que é isso? São pessoas que não estão pagando seu imposto, não estão declarando. Isso é sonegação. Então você tem duas medidas. Se você melhorar um pouquinho de vida, você passou a ser... ou seja, a riqueza, ela é hoje bandida. Né? Engraçado, as pessoas não podem ser ricas, as pessoas não podem ter sucesso, a não ser que seja vindo de uma forma que não seja do empreendimento. Por que você acha isso? Porque você vê, isso é cultural. Né? Como você acabou de dizer, você que me perguntou por que criminalizaram e demonizaram. E é verdade, né? Então essa é a realidade. A realidade. Por que eu estou atrás disso? Porque eu me tornei ativista da ação social da empresa. Porque eu escrevi um livro. Porque eu sou vítima disso. Todo mundo sabe disso. Operação Alquimia. Eu fui um camarada que exatamente não tenho nada, não tenho nenhum processo penal, nada, não tinha uma dívida e foi destruído. Mas prova do que é isso? Por que eu acho isso? Porque eu vivi isso na pele. Porque eu vejo isso. Então o que acontece? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu sou presidente da Associação Comercial da Bahia, eu estou no Instituto Unido do Brasil, estou no Conselho do Sebrae, estou rodando para tudo que é lugar para querer exatamente promover essa consciência da cidadania, essa consciência cidadã participativa transformadora. É por isso que eu estou buscando empresários e empresários, as pessoas que queiram participar desse movimento. E é um movimento Via Cidadã. É um movimento também da Fundação Paulo Cavalcante. Né? Por isso que nós estamos lançando esse ano um projeto de lei popular.
Ora, pergunta que você fez, o que é que você pensa? Lançando um projeto de lei popular, abaixo assinado. Por que isso? Porque eu quero exercer a democracia participativa. Eu quero que o povo veja que ele pode mudar o ambiente dele também legislando, porque o Brasil não foi feito só, a Constituição não diz só que é da democracia representativa, não. É democracia representativa e participativa. O poder emana do povo de forma representativa ou diretamente. Diretamente através de plebiscito, referendo, lei popular. E vamos fazer lei popular. Para quê? Para ver as pessoas começando a assinar abaixo assinado e ver, olha, estou acompanhando o movimento de ação cidadã. Acompanhe. Está lá, sua projeto de lei. Ele aí aprovado. Quando ele aprovado, pô, eu tô mudando o Brasil. Eu fui enrolado pelo cara que me prometeu isso, aquilo, outro, não fez. E eu perdi, não sei nem quem eu votei. Ou então eu vou vender o meu voto se alguém trouxer um show bacana, né, para a minha cidade. Ah, quem é que eu vou votar? Eu vou votar... Quem foi que o prefeito trouxe quem? Ah, trouxe não sei quemzinho, um show tal. Não, mas fulano trouxe o show que foi melhor, o forró foi melhor. Ah, então eu vou votar naquele cara porque o show que ele trouxe foi melhor do que o outro. Verdade. É verdade? Vulgariza o voto, né? É isso aí. Paulo, queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente na bancada do Boa Tarde Bahia, sempre uma alegria. E, lógico, nós vamos nos falar bastante ao longo desse 2024, com certeza. Com certeza absoluta, o prazer é todo meu, feliz. Ano novo para todos nós, 2024 fantástico, e com certeza a Band, a Associação Comercial da Bahia, vão estar muito próximos, porque a gente precisa promover a inteligência cidadã. Estamos juntos, muito obrigado pelo espaço, como sempre vocês fazem, pau na máquina. Beijo no coração de todos. Pois é, a gente conversou com o presidente da Associação Comercial da Bahia, o Paulo Cavalcante, desejando a você mais uma vez votos de feliz ano novo, primeiro programa do ano, primeiro dia do ano. Muita gente aí está descansando, está em casa, já terminou de comer a sobra da ceia do ano novo, requentou, a dona de casa aí quis botar a perna para cima, tá com razão. Hoje é um dia de descansar, tá certo? A gente continua com o nosso programa na Rádio Band News FM, atualizando você do nosso noticiário mais factual. E amanhã eu vou estar aqui na bancada com o Léo Souza. Nós vamos conversar com o professor Cláudio André, já para fazer um balanço do que vem de eleição 2024 aí, que já está batendo nossa porta. Menos de um ano para as eleições. Ou seja, agora são meses. Faltam aí 9 meses para as eleições praticamente. Então, você vai acompanhar tudo aqui com a gente na bancada do Boa Tarde Bahia, na tela da Band. Lembrar do nosso site www.bandba.com.br, bandba.com.br, que você ali pode acompanhar materiais produzidos não só pelo Boa Tarde Bahia, como pelo Band Cidade, Band Mulher, Jogo Aberto, Brasil Gente, tá certo? Forte abraço a todos e até amanhã aqui no nosso Boa Tarde Bahia.